O outro assunto principal faz referência também à renovação das medidas restritivas para alguns setores do comércio e a abertura de alguns que foram incluídos nessa nova lista. Não foi isso, Wilson Novaes? Toda semana tem uma mudança. Toda semana. E toda mudança, né, com essas medidas restritivas, ela provoca uma reação muito forte, contrária, daqueles que entendem que não estão funcionando como deveriam. Muitas pessoas entendem que essas medidas que levam alguns setores a fechar e outros não, que não têm o efeito prático desejado. Pelo menos é esse o entendimento de muitas pessoas. Por exemplo, quando nós líamos os setores que estão fechando, nós recebemos hoje lá na Rádio Povo, durante o programa lá na Rádio Povo, algumas pessoas que faziam as seguintes colocações. Por que não abre a loja de vestuário, por exemplo, que vende roupa? Por que não abre a que vende calçados? Será que essas lojas, elas que devem ser preteridas, apenas elas? As lojas de departamento, que são lojas grandes, que funcionam na maioria das cidades em shopping, mas a gente quer que não tem shopping, funciona como loja de rua. A gente cita aí exemplos, Casa Bahia, Le Biscuit, Lojas Americanas, tantas outras, né? Sinuante fechou, né? Essas empresas, Sinuante fechou, mas as Lojas Maia. Então, que é a antiga Loja Maia, hoje é Luiza, Magazine Luiza. Então, as pessoas falam, por que essas não? O que é que levou? Será que são essas lojas que aglomeram? Será que são essas lojas? E aqui a gente vê que tantas outras estão aglomeradas, né? Então, eu acho assim, Rony, que está chegando, é uma abertura gradual, mas está chegando um momento já que tem que soltar. Infelizmente, mesmo entendendo os efeitos e as preocupações em relação à pandemia, mas a gente tem que entender que esse novo decreto, né, ainda deixa muitos setores sem funcionar. O que é que diz aqui? No total, são 39 os itens de setores que são considerados hoje apontados como essenciais. Acrescentou-se os estabelecimentos que vendem artigos esportivos, podem abrir, também os de tecidos. Já os de vestuário não consta. Mas vamos lá, armarinhos e afins podem funcionar. Centros de formação de condutores, autoescola. Muitos dizem que já estavam funcionando. Eu vi alguns funcionando, já tem algum tempo, inclusive aulas mesmo no volante. Pois é. Salões de beleza, que é uma outra reclamação, voltam. Barbearias e similares. Clubes de serviços. Esses clubes de serviços, maçonarias, Rotary, Lions e tal, voltam a funcionar. Todos com aquela cobrança de que tome medidas, né, adequadas. O álcool, o distanciamento e essa coisa toda. Aí vem mais as igrejas, os templos religiosos e museu. Museu maior da cidade, né? Só tem esse. Só tem que eu tenho conhecimento. Só eu. No parágrafo único do terceiro, aliás, parágrafo terceiro do artigo 1º, com relação aos templos religiosos, é colocado o seguinte, as missas, ou cultos ou missas, ou os eventos religiosos, poderão ocorrer desde que para menores, como eles colocam, mas pessoas de 59 anos abaixo. De 60 para cima. Fez 60 para cima. Não deve ir. Né? E que não tenha comorbidade. Como se a comorbidade só atingisse pessoas acima de 60 anos. Por isso que acho que a gente é chato, que eu fico analisando. Tem pessoa com diabetes, com pressão alta, com 30, 40, 50 anos. Olhe bem. Aí vem mais. Deverá ainda ser observado o limite de 20% da capacidade de cada templo local desse, com distância mínima de 2 metros de uma pessoa para outra. 2 metros. 2 metros. Tem os bancos da igreja, do centro espírita, da igreja católica, das denominações, espaço pequeno, 2 metros. Então tem que ser 2 metros de frente, 2 metros para quem está atrás, 2 metros para quem está ao lado. Ao lado. Olhe bem, vamos lá. E aí fica também estabelecido a manutenção do toque de recolher
aqui na cidade, Mesmo 18 horário, né? às 5 horas da manhã, não altera. Vou falar em toque. Eu fico meio atordoado porque são medidas que são tomadas. Talvez a intenção é a melhor possível, mas demonstra também que o pessoal está meio perdido no bololô, né? Sem toma medida ali, muda para cá, muda para lá, puxa para lá, e o povo querendo que abra. A gente vê uma corrente enorme de pessoas que têm a opinião de que tudo deve estar aberto, que não tem, porque já estão abrindo. A verdade é essa. A verdade é essa. Você não pode hoje ter aqui de dizer assim, não está abrindo, não, vai abrir a partir de hoje, já estão abrindo. Ontem a cidade estava fervilhando de pessoas. Eu até ia lhe ligar para falar assim, Brian, se você der uma chegada aqui, você vai ver, a cidade tinha gente demais circulando. Mas vamos lá, né? É aquilo que tem no decreto, por exemplo, a Feira Livre não tem abertura. não tá, exatamente, não está no decreto, mas no final de semana funcionou normalmente. Pior que tirou a Normalmente. concentração na praça e espalhou. Tem Espalhou. Feira Livre pela cidade toda hoje. Exatamente. Então a gente tem algumas medidas, como você bem citou, né, Wilson? As intenções podem ser as melhores, mas na prática a história é outra. Tenho minhas dúvidas se está funcionando. Exatamente. E aí fica a dúvida também em relação, como você citou, porque alguns setores podem, outros não podem. Tem até algumas coisas Qual é curiosas. o critério? Qual é o critério? Por exemplo, de uma loja de calçado, como eu passei ali, na Alves Pereira agora, aqui em Jiquié. Passei na Alves Pereira. Eu vou citar só exemplo. Nem conheço quem trabalha na loja, nada, mas eu vi a Scala Modas. Só uma partezinha da porta de ferro aberta. E o vidro lá para a pessoa que quiser comprar um sapato. Eu quero comprar um sapato. Tá, não tem liberação, não. Em compensação, as outras lojas próximas, todas abertas, e o povo todo circulando. Então, eu não entendo. Eu lhe confesso que, por mais entendedor que eu queira ser, eu acho que eu não entendo por que de ser dessa forma. Lhe confesso, lhe digo que não sei. Deixa a dúvida, Wilson. Principalmente aqui, olhando alguns estabelecimentos que foram incluídos e que outrora, quando o comércio estava aberto, que a gente teve esse momento de reabertura praticamente geral, salões de beleza, barbearias e similares não estavam inclusos. Aí e veio agora veio a pressão. E agora que o comércio teoricamente está mais fechado, foi incluso esse setor. É algo até curioso, assim, né? A gente tentar... Quem tiver que não tiver incluído o decreto, essa altura está chiando, né? Com razão.